Boa noite a todos. Nos comentários de hoje, nós vamos utilizar como base o capítulo Em Preparação do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, com o auxílio de Emmanuel. E mais uma vez, nós não teremos a presença costumeira do público, seguindo as orientações devido ao momento em que vivemos. Mas antes de irmos à leitura desse capítulo, levemos os nossos pensamentos ao Pai, agradecendo a oportunidade do aprendizado que recebemos no nosso dia a dia, através dos princípios da doutrina espírita, onde vamos solidificando o verdadeiro entendimento necessário das leis divinas e em qualquer circunstância, para que tenhamos calma, tranquilidade e discernimento para auxiliar os nossos irmãos de jornada. Em preparação, já no início, utilizando Paulo em Hebreus capítulo 8, versículo 10, nos diz: diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Traduziremos, diz o capítulo, traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, através das palavras e das ações, dos princípios e ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamento. Porque, em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Nós conseguimos entender, então, o quanto é imprescindível o estudo. É necessário a compreensão. Inegável a importância da interpretação. Mas não nos esquecemos que tudo isso é uma preparação. Vejam bem, uma preparação, pois o que o Pai espera de nós é que nos tornemos traduções vivas do seu Evangelho, que possamos, o quanto antes, de imediato agora, transformarmos as palavras em atos, vivenciando no dia a dia os ensinos sublimes, galgando assim nossa ascensão ao mais alto. Estudemos, nos preparemos, mas não adiemos a prática. Este é o momento. Agora, a doutrina nos ensina isso. Nós aprendemos, vamos conseguindo entender as leis divinas, mas é ação, é prática e é de imediato. Não é para a próxima encarnação ou quando desencarnarmos. É hoje. E próprio Emmanuel nos diz, através de um texto, o texto de Emmanuel, intitulado Ação. Ante o bem a fazer, não digas impossível. Quantas vezes achamos que é impossível? E Emmanuel nos convida
ante o bem a fazer, não digas impossível. Às vezes nem tentamos. E vai, no amparo aos semelhantes, não fales, nada sou. Todos nós somos capazes e temos condições de oferecermos algo aos nossos semelhantes no dia a dia. Estende as mãos e serve. Isto, estender as mãos e servir. Somos capazes. O céu te escuta e vê. Olha a colocação de Emmanuel. Lembra a tomada humilde, comunicando a luz. Lembra a tomada humilde, comunicando a luz. Faça o melhor que possas e o melhor surgirá. Deus é auxílio em ti. Age e funcionará. É a nossa ação. Já estamos preparados para agirmos, auxiliarmos na mudança do nosso planeta. Desse planeta que está numa situação de provas e expiações, mas caminhando para um mundo de regeneração. Vamos agir, cumprindo o meu dever, fazer sempre algo a mais. Olha, Emmanuel, cumprindo o meu dever, vamos além, fazer sempre algo a mais. No exame de mim mesmo, aceitar-me e servir. No exame interno, vamos nos aceitar, vamos servir. Quanto aos outros, dar auxílio e respeito. Nas lutas dia a dia, trabalhar e esquecer-me. Ante o mal que apareça, calar buscando o bem. Não vamos disseminar as coisas nefastas. Não, é o bem. Calar buscando o bem. Fazer perante Deus o melhor que eu puder. Às vezes não utilizamos nosso potencial e não estamos fazendo o melhor. Nós temos condições de atingirmos mais, além. E Emmanuel também, no texto que ele intitulou A Exemplo do Cristo. Olha, sim, Jesus não ignorava o que existia no homem. Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo trouxe-o da sovenice para a benemerência. Olha só, mudou a circunstância. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da sublimidade da vida. Então, quando nós vamos agir, é no lar, é no trabalho, ficar olhando o defeito, as arestas negativas do outro, mas vamos buscar resgatá-lo. Identificou a fraqueza de Simão Pedro, todavia pouco a pouco instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Então, mediante as dificuldades de Simão Pedro, o que Cristo fez? Desistiu? Não. Instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual. Quantos nossos irmãos de jornada necessitam que tenhamos paciência? Vê as dúvidas de Tomé sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição.
Jesus preocupou-se acima de tudo em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida. É isto, às vezes, aquela pessoa do nosso convívio necessita tanto do nosso auxílio e nós ignoramos. Só olhamos os defeitos, não buscamos resgatar. Jesus preocupou-se acima de tudo em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida, em compartilhar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Nós também necessitamos dessa renovação. Os outros, sim, nos nossos convívios também, tantos. E nós também necessitamos dessa renovação. Não condenes, pois, o próximo. Olha, não condenes, pois, o próximo, porque ele observes a inferioridade e a imperfeição. Nós fazemos muito. Vamos repetir. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. Nós só estamos vendo as imperfeições e a inferioridade e vamos condenando. Ele está precisando dessa renovação, assim como todos nós necessitamos dessa renovação. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. E é hoje, não é o amanhã, é agora. É importante essa nossa participação. Emmanuel, usando mais uma vez Emmanuel, Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão aceitar inteiramente. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente. Então, de imediato, nós não conseguimos acertar tudo. Que os erros são próprios da escola evolutiva, nessa escola evolutiva que nós estamos. E por isto mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Por isso mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Exatamente, nós necessitamos também que tenham paciência conosco, que tenham esperança para conosco, assim como necessitamos ter paciência com nossos irmãos, ter esperança que venha melhorar. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Nós tivemos as nossas quedas. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. É onde também a gente nos perdemos. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. E nós estamos nessa caminhada, nessa evolução. A doutrina espírita deixa bem claro. Evolução constante. Não vamos repetir os nossos erros, as nossas quedas. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual, da melhora, da escalada evolutiva. Todos nós somos criados simples e ignorantes, mas com a possibilidade de melhorar, de evoluir, de galgarmos nessa escalada evolutiva para a nossa felicidade. E a doutrina espírita nos ajuda muito. O estudo da doutrina nos ajuda bastante. Sempre baseados nos seus princípios, nós vamos melhorando. E Emmanuel
Tem um texto, a aplicação do Espiritismo. Ele diz assim: queridos irmãos, lembremos-nos sempre que o Espiritismo, visto, pode ser somente fenômeno. Ouvido, pode ser apenas consolação. Vitorioso, pode ser somente festividade. Estudado, pode ser apenas escola. Discutido, pode ser somente sectarismo. Interpretado, pode ser apenas teoria. Propagado, pode ser somente movimentação. Sistematizado, pode ser apenas filosofia. Observado, pode ser somente ciência. Meditado, pode ser apenas doutrina. Sentido, pode ser somente crença. A codificação trouxe ao mundo uma chave gloriosa, cuja utilidade se adapta a numerosas portas. Escolhamos com o apóstolo, que hoje recordamos o caminho da aplicação. Trabalho, solidariedade, tolerância. De coração elevado a Jesus, não temos por agora divisa mais nobre a recordar. Vivei na fé consoladora, Espiritismo é sol, brilhai na sua luz. É o momento de agirmos. Estamos preparados. É necessário a nossa ação, a nossa participação nessa mudança de psicosfera terrestre. Essa mudança necessária que passa pelos nossos atos, nossos pensamentos. E já estamos aptos a agir em conformidade à mensagem de Cristo, utilizando os princípios da doutrina espírita. Por isso que Emmanuel utiliza também o texto esperança constante. Esperança constante. O pessimismo é uma espécie de taxa pesada e desnecessária sobre o zelo que a responsabilidade nos impõe, induzindo-nos à aflição inútil. Pessimismo é uma espécie de taxa pesada e desnecessária que vai nos induzir ao quê? A aflição inútil. Aí Emmanuel nos diz: atenção sim, é orar e vigiar. Derrotismo não. Estarmos atentos não é derrota. Nós estamos tendo zelo, cuidado com as nossas ações, com os nossos pensamentos, se estamos realmente auxiliando. Atenção sim, derrotismo não. Para que nos livremos de semelhante flagelo no campo íntimo, é aconselhável desfixar o pensamento, muitas vezes colado a detalhes ainda sombrios da estrada evolutiva. Porque nós não somos perfeitos. E quando chega até nós, pensamentos, intuições que não condiz com o Evangelho de Jesus, não está condizente com o que Jesus nos diz, vamos procurar deixar de lado. Vamos livrar desses pensamentos, para que nos livremos de pensamentos que vai nos aprofundar, deixarmos deprimidos. É aconselhável desfixar esse pensamento. Vamos tentar mudar,
trazer pensamentos positivos, elevados, para que sustente desperto o entendimento quanto a essa verdade. Recordemos as bênçãos que excedem largamente as nossas pequenas e transitórias dificuldades. É inegável que o materialismo passou a dominar muita gente perante o avanço tecnológico da atualidade terrestre. Contudo, existem admiráveis multidões de criatura em cujos corações a fé se irradia por facho brilhante, iluminando a construção do mundo novo. É que nós não estamos dando a devida atenção. Tem toda uma melhora tecnológica, tem sim. Contudo, existem admiráveis multidões de criatura em cujos corações a fé se irradia por facho brilhante, iluminando a construção do mundo novo. Sim, com certeza, tanto aqui no plano físico como no plano espiritual. As enfermidades ainda apresentam quadros tristes nos agrupamentos humanos. No entanto, é justo considerar que a ciência já liquidou várias moléstias, dantes julgadas irreversíveis, anulando-lhes o perigo com a imunização e com as providências adequadas. As enfermidades ainda apresentam quadros tristes nos agrupamentos humanos. No entanto, é justo considerar que a ciência já liquidou várias moléstias, dantes julgadas irreversíveis, anulando-lhes o perigo com a imunização e com as providências adequadas. Destacam-se muitos empreiteiros da guerra, tumultuando coletividades. Todavia, os obreiros da paz se movimentam em todas as direções. Acontece. Destacam-se muitos empreiteiros da guerra, tumultuando coletividades. Mas veja bem, o final da frase. Todavia, os obreiros da paz se movimentam em todas as direções. Voltamos novamente a dizer, no plano físico e no plano espiritual. Exatamente. Muitos lares se desorganizam, mas outros, muitos se sustentam, consolidados no equilíbrio e na educação, mantendo-se a segurança entre os homens. Os processos de violência aumentam, quase que em toda parte, ampliam-se, porém as frentes de um amor ao próximo que os extinguem. Exato. Então tem as coisas boas acontecendo, as mudanças necessárias para o bem, para a implantação do bem, para sairmos do mundo de provas e expiações. É aos poucos, é paulatino, mas está acontecendo. Anotando as tribulações que se desdobram no plano físico, não diga que o mundo está perdido. É muito comum ouvirmos isso. Anotando as tribulações que se desdobram no plano físico, não digas que o mundo está perdido. Enumera as bênçãos de Deus que fervilham em torno de ti. Nós não estamos nem parando para pensarmos nisso. Enumera as bênçãos de Deus que fervilham em torno de ti. E se atravessas regiões de trevas, que se te afiguram túneis de sofrimento e desolação, nos quais centenas ou milhares de pessoas perderão a noção da luz, é natural que não consiga transformar-te num sol que brilhe no caminho para todos, mas pode claramente acender um fósforo de esperança. Vamos repetir essa frase. E se atravessas regiões de trevas, que se te afiguram túneis de sofrimento e desolação, nos quais centenas ou milhares de pessoas perderam a noção da luz, da mensagem de Cristo, digamos.
É natural que não consiga transformar-te no sol que brilhe no caminho para todos, mas podes claramente acender um fósforo de esperança. Para quem? Para pessoas do nosso convívio, no nosso lar, no trabalho, é nosso amigo do convívio social. Nós estamos sendo essa chama, mesmo que mínima, um fósforo de esperança. Quantos estão necessitando apenas de um fósforo de esperança? Nós já estamos preparados para essa ação, pois já entendemos a mensagem de Cristo, conseguimos observar coisas boas acontecendo. Mas tem muita coisa. Nós estamos a caminho da mudança. Provas e expiações indo para a regeneração. Este é o momento de agirmos, não de ficarmos espalhando só negatividade. Não, é de agirmos em conformidade como Cristo nos ensinou. Um fósforo de esperança. Já somos capazes, estamos preparados. É natural que não consiga transformar-te num sol que brilhe no caminho para todos, mas pode claramente acender um fósforo de esperança. Vamos repetir e bater nessa frase: acender um fósforo de esperança. Já somos, estamos preparados para essa ação. E terminando esses comentários, vamos buscar em Bezerra de Menezes problemas do mundo. O mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaços nos continentes, espaços nas cidades, espaço nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Teorias na ciência, teoria nas escolas filosóficas, teoria nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura, e para remover o charco do crime que carrega o infortúnio. O único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos assim, valorosos, estendendo a doutrina espírita que desentranha da letra na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre, pela emoção, pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra, pelo exemplo. E parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo
Fora do Cristo não há solução. E a nossa ação será em conformidade como Cristo nos ensinou. Estaremos, sim, auxiliando na melhora dos nossos lares, no nosso ambiente de trabalho, no convívio social e, logicamente, no contexto da evolução do nosso planeta Terra. Nós iremos então para a nossa vibração, onde pedimos às pessoas que queiram colocar um copo com água para que a mesma seja fluidificada, possam receber, logicamente, as vibrações do alto. Então, neste momento de agradecimento, agradecemos ao Pai a oportunidade de recebermos a mensagem de Cristo sob a ótica da doutrina espírita, que vai nos ensinando o quanto somos capazes de agirmos, vai nos mostrando o quanto já estamos preparados. Mas essa mesma doutrina que nos ensina, que nos mostra o caminho, não nos obriga a nada. Mas com certeza a nossa consciência, através desse entendimento, que vamos conseguindo graças ao Espiritismo, a nossa consciência nos levará às nossas ações em conformidade como Cristo nos ensinou. Mesmo ainda imperfeitos, já somos capazes, já temos oportunidades no dia a dia de auxiliarmos. Agradecemos a essa doutrina, esse entendimento, que diante ainda da nossa pequenez, das nossas imperfeições, mas temos possibilidades de sermos úteis em qualquer momento, em qualquer contexto que se encontra o nosso planeta, quer hoje, quer amanhã, quer na próxima encarnação, quer no plano espiritual. Mas o importante é agirmos sempre. E o agir é hoje, não será postergado para amanhã. Vamos agir agora, hoje, levando para os lares, ambiente de trabalho, convívio social, a mensagem de Cristo sob a ótica da doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe a todos.